Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre o uso da toxina botulínica e preenchimento facial na odontologia. Quem tira as nossas dúvidas é meu convidado de hoje, Dr. Daniel Machado. Ele é cirurgião dentista, está aqui para tirar as nossas dúvidas. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor hoje está imperdível e já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer, uma enorme alegria ter você aí do outro lado da telinha, que sempre nos assiste, escolhe assistir durante esta faixa de horário o Consulta ao Doutor, para receber muita informação de qualidade, confiando na nossa escolha, na escolha dos profissionais que vêm aqui até o Consulta, profissionais de excelência, super capacitados para dar todas as informações sobre os temas. Eu já faço um convite para você que está em casa. Você é meu convidado mais do que especial para participar do programa de hoje, que fala sobre o uso da toxina botulínica e o preenchimento na odontologia. Façam suas perguntas. Olha, o tema de hoje vai revelar diversas facetas que a gente nem conhecia na odontologia, eu tenho certeza, e diversos problemas que podem ser resolvidos, tratados, melhorados com essas técnicas. Hoje você vai descobrir tudo isso aqui no Consulta ao Doutor. Participe ligando para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, você liga, fala ao vivo aqui conosco. Se não quiser falar ao vivo também não tem problema, deixa o seu recado, a sua pergunta aí com a produção, sua dúvida vai ser respondida da mesma forma. Pela internet você já sabe os caminhos, né? Twitter, @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaodoutor, mas olha aí, a nossa rede social favorita é o Facebook. Já ultrapassamos aí as 11 mil curtidas, caminhando para as 12 mil. E não faz muito tempo que nós temos essa página, portanto é motivo de muita alegria aqui para nós. A gente sabe que diversas pessoas que nos assistem não têm perfil no Facebook, mas pedem para que os seus parentes, amigos e familiares curtam a nossa página. Olha só, já colocamos uma foto aí de hoje, você está vendo na tela. Entra lá, curte a nossa página. A partir do momento que você curte a nossa página, é importante porque eu também não sabia a função do curtir desta página, mas quando você curte a página, que você tem, significa que você tem interesse sobre aquela página. E daí você recebe todos os dias o post falando qual é o tema do programa de hoje, por exemplo. Você já sabia, você que acessa a internet e está conectado ao nosso Facebook, facebook.com/consulta ao doutor, você já sabia. Sabe, sempre em primeira mão, tem fotos, o que é muito bacana, tem fotos também dos bastidores, momentos antes do programa começar, muito legal de você acompanhar. Comente já fazendo a sua pergunta, escreva na nossa linha do tempo e, importante, quando você não quiser ser identificado, não tem problema, manda uma mensagem particular que a sua dúvida vai ser tirada da mesma forma, sua dúvida vai ser esclarecida e sua identidade não vai ser revelada. Importante lembrar que não é preciso ter uma televisão para você assistir ao Consulta ao Doutor, faça isso pela internet também, hittv.com.br, programação 24 horas por dia. Durante essa faixa de horário você assiste ao vivo aqui ao Consulta ao Doutor e pode participar também. Hoje eu recebo o Dr. Daniel Machado, que é cirurgião dentista. A gente vai falar sobre o uso da toxina botulínica e preenchimento facial na odontologia. Doutor, a gente sabe que as redes sociais vão nos conectando, né? E muito bacana, um grande presente foi trazer você aqui hoje. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui no Consulta do Doutor. Já vi vários profissionais que passaram aqui e gosto muito do programa. Com certeza. E doutor já está mais que convidado para voltar aqui, porque olha, hoje falando sobre o uso da toxina botulínica, preenchimento facial na odontologia, algumas facetas aí que eu falei que a gente de repente desconhece, né? Queria que você falasse um pouco. A gente sabe do uso da toxina botulínica na medicina, por exemplo, para tirar uma ruguinha, né? A gente sabe desse uso mais estético. Queria que você falasse desde quando, há quanto tempo que isso é usado na odontologia, doutor? O uso da toxina botulínica, hoje a gente fala toxina botulínica, existem diversas marcas comerciais que são aprovadas pela Anvisa no Brasil. Legal de falar. Uhum. Então tem o Botox, que é o mais conhecido, foi o primeiro. Então ele é o sinônimo de toxina botulínica como o mais conhecido. Aí a gente tem o Dysport, Xeomin, Procigne e o Botulift. Então essas 5 proteínas botulínicas,
vem mudando a nomenclatura de toxina para proteína botulínica, essas 5 são as aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil. Então, muitas vezes o pessoal fala Botox e virou um termo mais comum de ser falado, mas é simplesmente uma das marcas aprovadas da toxina botulínica aqui nesse país. O uso estético popularizou essa prática, então foi o grande boom que teve aí no rejuvenescimento facial e popularizou essa técnica no mundo todo. Antes do tratamento estético, já fazia-se uso da toxina botulínica para fins terapêuticos em diversas áreas da medicina e odontologia. E com a estética que ficou mais popular mesmo. Tá, achei muito legal você falar das marcas, porque como o Botox foi a primeira marca a ser lançada, né, virou sinônimo de toxina botulínica. E eu mesmo, você, durante a entrevista, a gente pode falar Botox, na verdade a gente está se referindo à toxina botulínica, que tem diversas marcas, e é bom que a gente saiba que existem várias marcas, não é só a mais conhecida. Os nossos telespectadores, quando ligarem para cá também, eventualmente vão falar o nome dessa marca mais conhecida, o que também não tem problema, é importante a gente saber que existem outras, porque eu me preocupo também quando a gente fala, se fala um nome, então a pessoa vai pedir o quê? Por aquele que a gente falou na entrevista. Se a gente falar sempre o nome dessa que é mais famosa porque foi a primeira, o paciente vai chegar no seu consultório e vai falar, mas não é esse que você vai usar em mim, doutor? Todos que você oferece são aprovados pela Anvisa. Ainda tem essa dúvida, né? Muitos pacientes perguntam o que é Botox, o que é preenchimento facial. Às vezes viu na televisão uma atriz com uma boca um pouquinho mais volumosa e colocou Botox na boca. E a toxina botulínica, o Botox sendo uma das marcas aprovadas aqui no Brasil, a toxina botulínica é para função muscular. Então ela vai relaxar a contração do músculo. Ela não promove nenhum tipo de volume. Então, quando a gente está falando de boca mais volumosa ou alguma coisa em volume, aí já é um preenchimento, é um gel que é injetado e faz aumentar o volume. Não tem nada a ver com a proteína botulínica ou o Botox, que é o mais conhecido e mais falado, que às vezes a gente vai usar o termo Botox aqui, mas não falando especificamente dessa marca. Tem 5 marcas aprovadas aqui no país. Agora, doutora, a gente sabe, eu conduzi diversas entrevistas aqui quando a gente fala sobre a face. Especialmente as mulheres, mas não só as mulheres, são muito preocupadas com as marquinhas que vão se formando no nosso rosto, né? E aí não é raro encontrar um cirurgião dentista, eu já entrevistei vários deles, que falam assim, olha, quantas pessoas já foram às clínicas de estética e procuraram, às vezes um dermato, para tentar resolver uma ruga, outra, e o problema não resolve, porque o problema é odontológico. Então, a gente, na odontologia, pacientes que têm bruxismo, apertamento, eles perdem a dimensão vertical. O que é a dimensão vertical? É a altura que a gente tem daqui até aqui. Tá. Então, com a diminuição, o ranger dos dentes, vai diminuindo isso. Então, a gente perde sustentação nos lábios e não adianta somente preencher ou somente usar a proteína botulínica, que a gente não vai ter uma harmonização da face como ela merece. Tá. Então, a gente tem que devolver essa altura do rosto do paciente para voltar ao tempo que ele acabou gastando o dente ou rangendo ou até quebrando em casos mais severos. Tá. Então tudo isso, quando o paciente chega no seu consultório, tudo vai ser avaliado, inclusive, de repente ele nem geralmente a mulher, acredito eu. Mas geralmente essa mulher chega no seu... Tá crescendo bastante. Tá crescendo, né? A procura dos homens, né? Claro, todo mundo quer se cuidar e com muita razão, né? Agora, o paciente às vezes chega... E é uma pena que as pessoas não vão ao dentista de 6 em 6 meses, mas até mesmo cirurgiões dentistas falam, olha, já que se não dá para ir de 6 em 6 meses, que vá anualmente, mas que não deixem de ir anualmente, já é o máximo, é o tempo máximo permitido para tudo ficar sob controle. De repente o problema a pessoa nem levou este problema até você, mas de repente você percebe, porque dá para perceber isso. E seja um cirurgião dentista ou qualquer especialidade da medicina também, você funciona mais ou menos como um psicólogo, né? Você tem que ouvir esse paciente, a queixa dele. De repente você descobre nesta conversa, nessa anamnese, que ele precisa ou usar a toxina botulínica ou fazer um preenchimento facial que você pode fazer lá na odontologia. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é que dá pra fazer. Então, com a toxina botulínica, você faz o quê? Então, vamos lá.
na odontologia, onde que a gente consegue usar a toxina botulínica para melhorar a qualidade de vida dos pacientes? O mais utilizado são os músculos masseter. Esse músculo, quando a gente aperta, segura aqui, esse músculo força e cresce aqui do lado. Esse é o principal músculo de mastigação. Então, quando a gente promove um relaxamento dessa musculatura, diminui o apertamento que você gera nos dentes. Então, muitos pacientes têm dor de cabeça, quebram os dentes, tem esse ranger que acorda com a musculatura facial toda cansada. Então, a gente relaxando tanto a musculatura do masseter ou quanto a musculatura desse lado aqui mais alto, que chama temporal, a gente melhora a qualidade de vida dos pacientes. Então, esse é o ponto mais usado para o apertamento. A gente consegue também melhorar aqueles pacientes que, quando dão um sorriso, aparece uma faixa de gengiva muito alta. A gente chama de sorriso gengival. Então, são dois músculos que tem aqui, que eles tracionam muito forte e o paciente tem um sorriso alto. Aplicando a proteína botulínica aqui do lado, a gente diminui a potência desses músculos e aí o sorriso nivela. Então, assimetrias do sorriso, dores de cabeça, cefaleia tensional. Cefaleia é dor de cabeça, tensional é quando você fica o tempo inteiro franzindo a testa ou apertando e chega no final do dia está com uma dor de cabeça muito forte. Enxaqueca crônica tem que ser individualizada e analisada para cada paciente. O sorriso gengival. E também a gente usa muito para problemas relacionados na ATM. A ATM chama articulação temporomandibular. É o que liga, é como se fosse um joelho, mas é uma articulação que liga a nossa mandíbula, que é a parte de baixo e solta da nossa cabeça, com a parte superior. Então essa articulação que roda aqui, quando ela tem uma sobrecarga ou quando os dentes não estão nivelados, ela tem problema. E a gente consegue diminuindo a potência muscular e fazendo preenchimento com o gel, lubrificar internamente essa articulação, promovendo uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. Então, para resolver problemas da ATM, por exemplo, você faz o uso da toxina botulínica e também faz um preenchimento com esse gel para lubrificar essa articulação? É como se fosse colocar uma graxa. É isso, né? Falando um termo muito simples, antes da gente indicar, tem casos que só resolvem com cirurgia. Perfeito. Mas antes da gente indicar uma cirurgia, a gente tenta primeiro relaxar a tensão que está sobrecarregando essa articulação e colocar um lubrificante lá dentro. Então, devolver o movimento natural dela. Tem casos que, mesmo fazendo esse tratamento prévio, a gente tem que operar. Tem casos que a gente já evidencia na hora que não adianta fazer esse tratamento prévio, que é simplesmente cirúrgico. Mas com muitos outros a gente resolve com essas terapias. Agora, doutor, ninguém quer chegar na situação de precisar de uma cirurgia para resolver o problema da ATM, por exemplo. Agora, quais são os primeiros sinais que muitas pessoas negligenciam, não dão bola e que podem fazer com que essa pessoa tenha problemas? Porque, olha, não é raro, e aqui no programa a gente vai receber perguntas de pessoas que eu tenho certeza, quando a gente conversa sobre a ATM, a gente sempre recebe um volume grande de perguntas sobre o travamento. Então, abriu a boca, não conseguiu fechar, fechou, não conseguiu abrir. Quando a gente trava, que não consegue fechar, é que a nossa cabeça da mandíbula, ela passou do ponto que naturalmente a gente consegue voltar. Isso acontece quando tem uma frouxa ligamentar, quando o ligamento que segura ela é muito forte, ou quando você faz um movimento muito alto, consegue abrir muito e passa de um ponto que não volta sozinho. Então o profissional tem que reposicionar essa mandíbula inteira para voltar à articulação. Os sinais importantes que a gente tem que perceber e analisar, que muitas vezes a maioria dos pacientes falam: eu tenho isso há 10 anos e nunca fui ver, não sabia que isso era importante, são estalos na articulação. Quando a gente abre a boca e ela dá um tranco, você escuta um estalo. Crepitação, quando parece que tem umas areinhas, pedrinhas lá dentro. Então isso já é importante para a gente procurar um cirurgião dentista e avaliar se essa articulação precisa de um tratamento, se ela tem que ser acompanhada, se eventualmente precisa ir para um procedimento cirúrgico. Então é um sinal que muitas pessoas deixam para lá e quando vai ver já está num quadro um pouco mais chato. Pode ficar a vida inteira só com um estalo e não acontecer nada, da mesma maneira que pode acontecer muito rápido. A gente não sabe, é melhor não pagar para ver, né? Melhor prevenir, né? Porque pode ficar a vida inteira só com um estalo, só com uma crepitação e depois, um belo dia, você acordar com uma dor insuportável ou não conseguir fechar a boca, nem abrir. Então, começou a ter sinal, vai procurar alguém.
de experiência de consultório. As pessoas, quando você fala do uso da toxina botulínica, elas falam: ah, doutora, eu não preciso disso. Às vezes, por falta de informação, de falar assim: olha, isso não vai mudar nada estético em você, em determinado caso. Por exemplo, você falou do apertamento aqui, e antes do programa começar, eu te perguntei sobre isso, né? Você falou que não muda nada na estética da pessoa, né? Como a gente usa esses músculos laterais, muitos pacientes perguntam isso, muitos. Eles falam assim: mas eu vou conseguir falar, eu vou conseguir comer, minha boca não vai cair. E a gente tem que usar uma dose que ela vai promover um relaxamento, vai tirar a força desse músculo e não simplesmente anular a função dele. Esses são os dois músculos principais de mastigação, mas existem outros relacionados que a gente não usa a toxina botulínica. Então não vai mudar a estética, não vai deixar de comer, vai conseguir falar normalmente. A única coisa é que você não vai transferir tanta potência do músculo que você tem hoje, um músculo forte, a gente vai estar relaxando ele e a potência transferida vai ser menor. Infelizmente, como a gente tem muitas pessoas que utilizam demais a toxina botulínica para fins estéticos na face, infelizmente, até para convencer essa pessoa que seria bom para ela fazer algo com a toxina botulínica que não vai interferir em nada, ela fala: mas você viu como ficou a fulana de tal? Né? Geralmente são pessoas famosas que tem, né? Então todo mundo repara: olha, ficou sem expressão, tá triste, tá feliz, tá com o mesmo rosto, congelada, né? Então as pessoas, acredito eu, quando a gente fala de fins de tratamento aqui para toxina botulínica, e nada exagerado, mesmo quando a gente fala de para fins estéticos, sempre com muita cautela, porque ninguém quer ficar do jeito que a gente vê algumas pessoas, né? Hoje, assim, as especialidades, elas se complementam, né? Então a gente tem que ter um diálogo com os médicos com os dentistas com fono. Todo o paciente que tem procurado um tratamento, ele tem um profissional da área de saúde, o certo seria que todos conversassem entre eles. Perfeito. Então muitos pacientes, quando você fala sobre isso, eles ficam assim: ai, mas aquela pessoa assim, não, toxina botulínica não quero de jeito nenhum. E você tem que explicar como funciona, você tem que entender do assunto, saber a técnica e passar uma segurança para o seu paciente. Então, alguns pacientes que a princípio eles falam: não quero, imagina, se você mostrar para ele que o que você vai fazer é assim, desse jeito, e que não vai ficar como ele não quer, aí eles acabam aceitando e depois eles voltam te abraçando, te dando presente, falando: pelo amor de Deus, eu tenho que contar isso para todo mundo, muito obrigado. E resolveu a minha vida. Você vê assim uma melhora e uma satisfação muito grande. Isso não pode ser prometido, muito importante, para qualquer paciente em qualquer tratamento. Perfeito. Não adianta você prometer que vai ficar bom para todo mundo e tudo vai dar certo, mas a melhora é muito, muito significativa. Poucos casos a gente tem que ir para uma intervenção mais complicada. Tá. Tem muita pergunta chegando aqui já. Pessoas às vezes que não têm perguntas, mas querem dizer que estão assistindo aqui ao Consulta. Nedi Lopes Barbosa, obrigada, viu, querida? De Nova Paixão também. William Paiva, que faz uma pergunta sobre o uso aí da toxina botulínica. Ele pergunta de hiperidrose, que não é o caso aqui da nossa entrevista, mas é algo muito bom também que foi trazido aqui. A gente já conversou sobre isso. E também é algo que resolve às vezes o problema da pessoa, se não é algo muito excessivo, né? Então a hiperidrose é o suor excessivo. Como eu falei no começo, fora os tratamentos estéticos, a toxina botulínica ela é usada para fins terapêuticos. Então, os tratamentos que envolvem a face, tem tratamentos que envolvem outras partes do corpo. Vou citar alguns exemplos aqui básicos. Então, um paciente que sofreu um AVC e fica com o braço travado, é aplicado toxina botulínica no braço inteiro do paciente para ele conseguir relaxar essa musculatura e conseguir escrever e ter uma vida normal. Crianças com paralisia cerebral, que têm dificuldade para andar, é aplicado na perna inteirinha da criança para soltar o músculo que está contraído e poder ter um movimento mais natural. A hiperidrose, que é o suor excessivo, onde é utilizado nas axilas, mãos e pés. Então, suar é bom muitas vezes, só que quando
uma coisa muito, muito forte, acaba causando um constrangimento. Então é aplicado porque diminui a secreção das glândulas. Então o suor diminui também. Dura cerca de 8 meses a 1 ano, 10 meses. Legal falar que tem tempo. Eu vou perguntar sobre o tempo também para essas situações da odontologia. Agora, por exemplo, a gente falou da hiperidrose. Um cirurgião dentista com hiperidrose, um suor excessivo nas mãos, vai ter muito problema, né? Vai ter problema. Alguém que mexa muito com as folhas, documentos, assim, não dá para ter. Por isso que é bom trazer os profissionais para falar sobre as alternativas aí. A cirurgia também tem o lado da compensação, né? Tem o suor vai compensação, que também pode ser compensado com o uso da toxina botulínica. Tá. Então, cada profissional tem a sua área de atuação. Essas áreas de atuações que eu estou falando, elas não são feitas pelo cirurgião dentista. Que nem aplicar numa perna de uma criança com paralisia cerebral, ou um paciente com AVC, ou hiperidrose. Não é o cirurgião dentista que vai atuar. Mas é importante ele saber para explicar para os pacientes como funciona e mostrar que ele entende do assunto e deixar o paciente mais tranquilo. No que você me perguntou, eu não vou ficar congelado. Não. Se você mostrar que você sabe do que está falando, aí você deixa o paciente mais calmo e ele acredita no seu tratamento. Você falou da área de atuação. E eu sempre enfatizo aqui no Consulta ao Doutor a importância de escolher o bom profissional. Tá? Então já eu volto para te perguntar sobre essa questão e sobre as outras várias que vêm surgindo aqui sobre o uso da toxina botulínica e do preenchimento aqui na odontologia, que é o nosso tema de hoje. Participe do programa, preste atenção, corre lá no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. O Dr. Daniel também tem Instagram, que é o maior sucesso, ele tem 30 mil seguidores. É muita gente, todo mundo assistindo aqui ao Consulta ao Doutor, eu espero também. O doutor vai voltar mais vezes para tirar outras dúvidas, falar sobre outros temas, mas olha, hoje sobre a toxina botulínica ainda tem muita coisa pra gente falar. Sobre, nas outras áreas de atuação, inclusive para os fins estéticos, que ainda é o que é mais conhecido, né? A gente sabe que tem tempo de duração, depois acaba, você tem que reaplicar. Já eu volto para saber se na odontologia é a mesma coisa. E o que tem de gente hoje que aperta os dentes, doutor? São muitas pessoas que perdem qualidade de vida. Isso é que eu acho sensacional, de devolver essa qualidade de vida para a pessoa. Pessoas que vivem com dor, dor de cabeça, dor na articulação mesmo. Já o doutor Daniel vai tirar essas dúvidas pra gente. Eu vou pro intervalo. No próximo bloco, eu continuo conversando com o doutor Daniel Machado, que é cirurgião dentista, tá esclarecendo as nossas dúvidas aqui sobre o uso da toxina botulínica e preenchimento facial na odontologia também. São 3 minutinhos de intervalo. Durante esse tempo, faz assim, corre pro Facebook, manda a sua pergunta, mas não sai daí não que eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre o uso da toxina botulínica e preenchimento facial na odontologia. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Daniel Machado, que está aqui ao meu lado. Ele é cirurgião dentista, esclarecendo aqui tantas perguntas. A gente sabe da utilização da toxina botulínica para fins terapêuticos, de tratamento, mas ainda é difícil fazer com que as pessoas busquem esse tratamento. Tem gente que nem sabe, você falou da ATM, tem gente que nem sabe que antes de chegar, e até mesmo o médico que está cuidando dessa pessoa, se ele não avisar, ele leva o paciente para a cirurgia muito mais facilmente do que fazer essa tentativa. Claro que o doutor deixou claro aqui pra gente que tem casos que você já sabe que não vai adiantar e é só com a cirurgia mesmo. Mas quando há uma tentativa, quem é que não vai querer fazer a tentativa, né? Antes de partir para a cirurgia. Se puder evitar o não tratamento, o não tentativa com o uso de preenchedores, que seria essa lubrificação da articulação, pode levar a uma cirurgia que talvez você pudesse evitar. Tá. Então, você usando esses preenchedores com a frequência ideal, você pode evitar uma futura cirurgia. Tem casos que não tem como evitar, que você tem que ir direto para a cirurgia. Tá. Doutor, para fins estéticos, a gente sabe que você aplica o botox, aplica a toxina botulínica, dali 4 a 6 meses, sim, 8, você tem que refazer. Claro. E na odontologia é a mesma coisa? Vai variar aonde? Dependendo do músculo que é tratado. Vai variar o quanto que esse músculo faz de movimento. Tá. Então, tanto na área estética ou na área terapêutica, depende do metabolismo da pessoa. Se a pessoa tem um metabolismo mais acelerado,
vai sair mais rápido o efeito da toxina. Se um músculo que é usado com mais frequência, por exemplo, um paciente que aperta o tempo inteiro, ou que fica fazendo assim em qualquer situação, contraindo aqui a parte da glabela, que a gente chama, que é a parte central da testa, o efeito vai ser menor. Pacientes que fazem pouca expressão naturalmente, o músculo não age tanto. Os que são muito expressivos, vai ter um tempo menor. Então depende do músculo, depende do metabolismo da pessoa, do quanto que usa esse músculo e também de onde vive. Regiões com mais poluição, do que come, tudo isso interage no tempo de duração da proteína botulínica. Tá. Você já fala proteína botulínica porque a ideia é mudar, né? A gente está mudando esse conceito. Muita gente, quando eu escrevo... Que é bom mudar. Nos toxina lugares, dá uma impressão de que... O que você prefere que façam em você? Uma proteína ou uma toxina? Uma proteína. Então a gente vem mudando isso, batendo essa tecla nos nossos cursos, nos portais que eu escrevo. E muita gente escreve embaixo, mas é toxina, mas é toxina. E eu explico por que a gente está tentando mudar essa nomenclatura aí, porque ela é mais suave para os nossos pacientes. Perfeito. Agora, você deu uma das formas de aplicação da toxina ou proteína botulínica. Vou entrar também treinar, nessa. Leva tempo. Eu vou treinar já. Da proteína botulínica, para quem aperta os dentes, né? E tem gente que não gosta, chama bruxismo, mas tem gente que não gosta de chamar de bruxismo. Sim. De qualquer maneira, apertando os dentes. Chamar de apertamento. Apertamento, tá ótimo. Então, quem aperta os dentes... E aí, eu sempre acreditei que o mais comum fosse apertar os dentes à noite. E tem gente que aperta também durante o dia. Tem pacientes que têm esse hábito diurno, tem pacientes que têm o hábito noturno e tem pacientes que fazem os dois. Eu vou falar minha experiência. Quando eu vou dormir, eu durmo tranquilo. Mas durante o dia, quando eu estou concentrado em alguma coisa, quando eu vou fazer alguma atividade física, é importante a gente falar disso também. Já vou anotar agora. Eu aperto. Então eu uso a proteína botulínica nos músculos de apertamento. Eu faço em mim uma vez por ano. É uma frequência que para mim me atende. Eu tenho pacientes que eu aplico a cada 3, 4 meses. Vai depender do quanto que usa do músculo, do tamanho do músculo e do metabolismo de cada um. A gente vai falar de atividade física já. Vou atender uma telespectadora que está na linha. Ela fala conosco de São Caetano, aqui em São Paulo. É a Ivone. Oi, Ivone, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Eu queria falar com o Dr. André. Eu tenho um problema tanto na coluna cervical, na C3, C4. Tenho um problema na articulação, na TM, já tem mais de um ano. E já tenho passado por vários profissionais, tanto neuro, fisiatra, otorrino, bucomaxilo, enfim, já passei por vários profissionais. E no fim eu não sei, estou com um monte de exames na mão e não sei assim qual profissional seguir. Porque um diz que para eu não operar a cervical, outros que eu não devo, enfim, são procedimentos que eu acho que eles teriam que se reunir e falar e me dar um caminho para seguir, porque eu não tenho um caminho. Estou com um monte de exames na mão e não sei qual procedimento fazer. Tá, então, Ivone, deixa eu retomar aqui alguns pontos com você, me corrija se eu entendi alguma coisa errada. Você tem um problema na ATM? Tenho, eu tenho um zumbido no ouvido, que é a coisa que mais me atormenta. Tá. Uma dor na ATM, que eu digo que é uma dor que faz um caminho, porque ela pega atrás do ouvido, pega um pouco do pescoço e vai até o ombro. Tá bom. Obrigada, Ivone. Doutor Daniel vai tentar esclarecer aqui a sua dúvida. Vale lembrar que o doutor não está vendo, né? Não está te vendo nem vendo os exames que você tem, que você diz que estão todos na mão. Mas uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, Ivone, e que o doutor também falou, é essa conversa, essa integração entre os especialistas. Isso é essencial, né? Fundamental, eu diria. Tudo bem, Ivone? Ela não nos ouve mais, mas ela está escutando agora. Ela não nos ouve. Então vamos lá. Meu conselho para a Ivone qual é? Primeiro, ela tem que procurar um ortopedista especialista em coluna. Ela falou da cervical dela. Eu não sei se uns falam para operar, outros falam que não. Tá. Aí ela tem que ouvir um conjunto em 2 ou 3 especialistas para decidir qual que ela acha que deve atender ou não. Isso eu não posso ajudar. Na parte da articulação, ela falou que já foi em bucomaxilo, que tem bucomaxilofacial, é a área de odontologia que
cuida de trauma de face, de problemas na TM, então é onde abrange uma área mais específica. Eu mesmo já trabalhei mais de 3 anos nessa atualidade, nessa especialização da odontologia. Tá. Ela falou que ela tem uma dor que sai da articulação, pelo que eu entendi, passa, vai guiando até a outra. Então isso pode também estar relacionado à tensão. Tem muita gente que fica travado, tem dores no trapézio, dores na nuca, e a gente descobre isso com exames. Exames da articulação, que chama ATM, a gente pode fazer ressonância, pode fazer palpação, e tem um outro tipo que a gente chama siga a dor. Então a gente vai fazendo palpação com a mão, manual, incomoda aqui, incomoda, incomoda aqui, incomoda, incomoda aqui, e a gente vai identificando. Se essa musculatura estiver travada, a gente pode sim usar a proteína botulínica para relaxar ela. Agora, o seu caso, sem examinar, por telefone, eu não posso te dar um diagnóstico, eu estaria fazendo uma consulta impossível. Tá. Mas que tem indicação, se você tiver uma musculatura travada nessa região cervical, de relaxar ela, tem. Achei incrível falar sobre isso, e a pergunta da Ivone também acrescentou demais aqui no consulta, porque, doutor, tem muitas pessoas, eu falei tanto do bruxismo, né, o apertamento, os problemas na ATM, essa região aqui, cabeça-pescoço, né, exato. Tem gente que aqui é órgão-choque, né, então tá nervoso, travou tudo, né, e tá tudo relacionado, dores de cabeça. Tudo relacionado. A nossa musculatura, que ela sai das costas e vai subindo em direção à nossa cabeça, quando ela tem uma contração excessiva, ela leva a cefaleia. Cefaleia é igual dor de cabeça. Tensional. Tensional é por tensão. Você fica travado o tempo inteiro, você acaba tendo uma dor de cabeça por tensão. A gente tem que identificar os músculos que estão tensionados e promover um relaxamento com a toxina botulínica. Aí a gente melhora a qualidade de vida e muitas vezes a gente elimina a dor do paciente. A ideia é mesmo devolver qualidade de vida para esse paciente. Se o problema é a dor, o problema é se isso resolve, ainda que você tenha que aplicar depois de 4, 6 meses, essa pessoa vai querer com certeza voltar no seu consultório com muito prazer para fazer isso de novo, né? Eu tenho casos de pacientes no consultório que eles usam remédios analgésicos para dor de cabeça inteira, durante anos, anos e anos. E a gente sabe dos problemas também de utilizar esse medicamento por muito tempo, né? Nem vou entrar muito nesse tema. O problema que causa sistêmico o uso prolongado de medicamentos. Mas quando você indica um tratamento que o paciente às vezes até entende, será que vai funcionar, será que não vai? E você mostra para ele que ele tem indicação para isso. Nem todos têm. Tem indicação para isso. E você melhora o quadro dele. Na consulta de retorno, o paciente fala assim: tem 20 dias que eu não tomo remédio, eu não sei o que é isso. Ou então, eu estou conseguindo abrir a minha boca e comer um hambúrguer que não conseguia há anos. Isso, tirando toda a parte financeira da história, mas só essa satisfação de olhar no olho do paciente e ver que ele está melhor, já é uma coisa fantástica. Assim, você ganha o dia. Tem telespectadora na linha? Fala conosco de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é a Naira. Oi, Naira, tudo bem? Sim. Seja bem-vinda, a gente já está te ouvindo. Fica à vontade para fazer sua pergunta para o doutor. Obrigada. Olha, quero parabenizar o programa, que é ótimo. Obrigada. E eu vim do trabalho e já peguei, já tinha começado o programa. Há 3 anos tem acontecido comigo isso. Eu fico pressionando muito os meus dentes quando eu vou dormir. E às vezes também durante o dia, mas não é muito, não. Tá. E o meu dentista, tem 1 ano e meio, ele me deu 2 próteses. Eu coloco para dormir. É uma plaquinha, né? E aí de manhã eu tiro. Tá. E essa é a 2ª tentativa que ele está fazendo comigo. Tá. Quando tem mais ou menos uns 6 meses de uso, a prótese sai todinha ela fica lisa. Acho que de tanta pressão que eu tenho, né? Tá. Então... Ela é de acrílico ou é mais macia? Ela é acrílica. É durinha, né? Tá.
Então essa é a sua segunda tentativa? É, a segunda tentativa. Inclusive, eu tenho retorno com ele. Tá. Aí eu queria pedir uma orientação, se eu vou ter que trocar, ou se eu vou ter que fazer essa aplicação da toxina. Legal. Né? O doutor vai esclarecer sua dúvida. Obrigada, viu, Naira? Olha, a sua pergunta é a pergunta de tantas pessoas que chegam aqui através do Facebook também. Faz 3 anos, então, doutor, só pra gente retomar um pouquinho, que ela pressiona, aperta os dentes à noite. Então, ela fez uma plaquinha de acrílico, que quando a gente fala de bruxismo, apertamento, o profissional sempre fala dessa plaquinha. Primeira coisa. Só que, no caso dela, essa plaquinha já perdeu aí qualquer formato que tinha, aconteceram problemas, ela tem que trocar essa placa. Vale a pena persistir nessa tentativa ou ela pode ser uma candidata à toxina botulínica? Vou tentar ajudar nele. Então, existem 2 tipos de apertamento. Tem um apertamento cêntrico, quando a gente só trava a boca. E tem o excêntrico, quando a gente fica fazendo o movimento de ranger. Quando é um travamento cêntrico, só o uso da proteína botulínica já é o tratamento indicado. Os últimos estudos relatam que o uso da placa, após 3 meses, a placa miorrelaxante, mio é músculo, relaxante é para relaxar. Ela tem essa intenção de relaxar a musculatura. Porque a gente vai fechar a boca, encosta um dente numa coisa que é nova, que a gente automaticamente, até dormindo, recua, então a gente não consegue travar. Só que após 3 meses, o nosso cérebro já entende que isso é uma coisa normal. Então a gente começa a apertar a placa. Então aí, quando é um apertamento cêntrico, a indicação é fazer o uso da proteína botulínica relaxando a musculatura. Nos Estados Unidos, muito pouco se usa a placa hoje. Quando que eu indico ainda o uso da placa? Quando o paciente, além de apertar, ele também range. Aí a placa vai servir como um protetor de dente. Como se a gente fosse usar um protetor bucal para esporte, para luta. Não é o mesmo sentido final, mas é para proteger a superfície. Então a gente conjuga o uso da proteína botulínica relaxando a musculatura, mas também usa uma capa protetora, que é a nossa placa de acrílico, que ela vai com o tempo desgastando. Se você ficar rangendo, raspando ela vai afinar e vai um dia chegar até quebrar. Tá. Então tem que trocar frequentemente essa placa, mas também tem que tirar a potência do músculo. Não adianta só trocar a placa se você não diminui a força muscular. Então tem indicação de usar a proteína botulínica. Tá, porque então você está me dizendo que às vezes só a aplicação da toxina botulínica não vai resolver o problema. Às vezes é preciso continuar usando essa plaquinha, mas tendo aplicado a toxina, é isso? Quando o paciente também range, esse movimento não vai mudar quando a gente faz o uso da proteína botulínica. Só vai mudar a potência muscular. É a mesma coisa que o Mike Tyson, gigante, dá um soco num lutador ou eu, que sou bem menor. Então você tira a potência do músculo. Só que o movimento de ranger, isso não para. Então a gente conjuga a placa com a proteína botulínica. Alguns profissionais, em alguns países, nos Estados Unidos é a maior frequência, eles já fazem uma propaganda que mostra assim o paciente saindo do consultório e jogando a placa fora, porque não precisa mais. Não vamos ser tão radical assim. A gente consegue muitas vezes que o paciente não use mais placa, mas quando o apertamento dele é cêntrico, certo? Ele não range. Tá. Quando tem esse movimento de ranger, aí eu conjugo a placa. Tá. Eu perguntei até para nossa telespectadora se a placa dela era de acrílico, né, durinha, ou se era uma espécie de siliconezinho, algo mais molinho, né? Isso diferencia, isso faz diferença também para você? O que vai ser usado depois? Você vai preferir que esse paciente que está nesse grupo de pessoas que vão ser beneficiadas com a toxina botulínica, mas vão continuar utilizando a plaquinha? Sim. Isso diferencia para você também? O que vai continuar usando? Diferencia muito. A gente tem essa falsa ideia que a placa de silicone ela ajuda no apertamento ou na proteção dos dentes. A placa de silicone, quando você está usando ela serve como um chiclete. Ela vira um estímulo para você. Então, você não está ajudando, você está estimulando a ficar a noite inteira apertando aquele fofinho. Então, se for usar alguma placa, é a placa rígida de acrílico. A placa de silicone não é para ser usada
em casa. Não é para usar. Não. Quem aperta os dentes não é para utilizar. Silicone não. Tá. Agora, tem que reaplicar depois. Você falou que depende, né? Como é que você faz esse controle com o seu paciente? A média de duração é de 4 a 6 meses. Então, a média em todas as áreas do corpo de 4 a 6 meses. Tem áreas que duram um pouco mais, tem outras não. Então, como que eu vou identificar o intervalo de aplicação de um paciente que está fazendo um tratamento comigo? A gente aplica e ele tem um quadro de melhora. Aí eu vou vendo ele mensalmente. Eu recebo ele todo mês e falo como é que tá, faço palpação, vejo se tem alguma regressão de dor, se a musculatura ainda está forte ou se ainda está relaxada. E a gente vai fazendo anotações e vai aferindo isso. Depois de 3, 4, 6 meses ou 1 ano, não importa, o próprio paciente ele vai falar assim: doutor, tá na hora de fazer de novo. Ou ele vai te pedir: olha, voltou minha dor de cabeça, a gente pode aplicar? Então, eu faço esse intervalo no primeira vez, mais um intervalo na segunda. Então, na primeira vez eu tive que aplicar depois de 6 meses, na segunda eu tive que aplicar 7 meses, na terceira vez eu tive que aplicar com 8 meses. Então, esse paciente, eu faço uma média e eu entendo que ele de 6 em 6 meses, para ele, funciona. Tem outros que é uma vez por ano, tem outros que a cada 3 meses tem que aplicar. Agora, é importante, até o Ministério da Saúde publicou isso, a gente não fazer com intervalo menor do que 3 meses. Tá. Para não gerar o quê? Uma resistência no nosso corpo e não funcionar mais depois. Tá, agora por que é importante a gente falar sobre isso também? Olha só que pergunta da Suiane Nayara sobre a ATM. Ela diz que não consegue mais abrir a boca totalmente. Ela pode ser uma candidata numa tentativa? A gente não sabe, não viu o exame dela, não sabe nada. Tá. Mas ela reclama que não consegue abrir totalmente essa boca. No escuro, sem exame nenhum, sem ter avaliado o paciente, nada. Imagina que uma porta está emperrada e ela não está conseguindo abrir. Aí você vai lá e coloca um óleo nessa porta e de repente ela começa a abrir um pouquinho mais e de repente ela começa a abrir e volta a funcionar. Então na articulação é mais ou menos isso. Quando você coloca um lubrificante, que seria um preenchedor, é um gel que faz uma camada que deixa aquilo com um movimento mais fácil de fazer, o paciente pode voltar a abrir a boca. Agora não dá pra gente falar que isso vai servir para qualquer paciente, eu não examinei. Quero deixar isso bem claro para não... O telespectador também sabe. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas enquanto isso, vai respondendo daqui. Quero saber se tem contraindicação e como é que é essa avaliação até você chegar a indicar a este paciente o uso da toxina botulínica ou o preenchimento, quando é necessário fazer essa lubrificação aí. Quais são os passos, então? Você precisa ver o que primeiro, saber o que do histórico desse paciente? Então, quando a gente começa a anamnese, que é esse questionário do paciente, fazendo várias perguntas para ele, identificando a história clínica dele, quanto tempo que ele tem algum problema, qual é a queixa principal, se ele tem alergia a algum remédio, se ele tem alergia a alguma comida, a gente tira toda a história do paciente para entender se ele é um candidato ao tratamento com a proteína botulínica ou com o preenchimento facial. Isso é muito importante a gente fazer para todos os pacientes. Quando que a gente contraindica a proteína botulínica? Pacientes que têm alergia a leite ou ovo, têm interação com albumina e lactose, que são presentes na proteína botulínica. Pacientes que têm uso de anti-inflamatórios longo prazo, que podem influenciar também, ou antibióticos de potência alta, pacientes que têm alguma doença sistêmica. Então a gente tem um rol de contraindicações que nessa história prévia, nessa anamnese, nesse questionário que a gente faz antes da consulta, a gente vai indicar ou não o tratamento para o nosso paciente. Entendi. Já o doutor vai falar um pouquinho sobre a utilização, então, para as pessoas que praticam muita atividade física, ou nem precisa ser muito, mas hoje está muito na moda correr, né, doutor? Então, corridas, isso pode fazer com que as pessoas apertem mais os dentes. Já você vai saber tudo isso. Agora, vou para o intervalo. No próximo bloco, doutor Daniel Machado continua aqui comigo. Ele é cirurgião dentista, está tirando as nossas dúvidas aqui sobre toxina botulínica, preenchimento facial. Já nós estaremos de volta. Em 3 minutinhos eu te espero.
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre a toxina botulínica e preenchimento facial na odontologia. Ao meu lado está o doutor Daniel Machado, que é cirurgião dentista, está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutor, atividade física causa algum problema para os dentes das pessoas, de modo que elas vão precisar, por exemplo, da toxina botulínica? Muito. A maioria das pessoas, quando vai fazer um esporte, uma atividade física de intensidade um pouco maior, elas travam o dente. Isso para dar uma potência, para fazer uma postura. Então, muitas vezes, eu atendo vários atletas que têm fratura de elemento dentário, que conseguiram quebrar um pedacinho do dente da frente, ou fica com fadiga muscular em função do apertamento durante o esporte. Então, nesses casos, o que eu recomendo? Além do uso da proteína botulínica para relaxar essa musculatura facial, a gente também indica os protetores bucais, que eles são à base de silicone com uma camada mais forte. Então são 2 ou 3 camadas, que é um material que chama EVA, que vai proteger durante a atividade os dentes. Tanto uma atividade de contato, onde é mais comum, você vê qualquer luta, na televisão, sempre eles com protetor bucal, quanto atividades que você não tem contato. Se for correr, andar de bicicleta, qualquer coisa, você deve usar um protetor para não levar tanta potência para os seus dentes. Isso melhora a postura, melhora rendimento, melhora um monte de coisa na sua atividade. Inclusive eu fiz uma matéria falando bastante sobre fadiga muscular, isso deve estar no blog e em outras mídias, falando da importância do uso dos protetores para você ajustar a sua postura e também não prejudicar os dentes no momento da atividade. Melhora até o rendimento, você falou. Melhora. Você fica mais concentrado. Tem alguns estudos que falam que até 30% você consegue melhorar. Isso é um número que a gente ainda está estudando, não dá para afirmar assim 100%. Mas já tem estudos falando sobre esse percentual. Então também a atividade física é levada em consideração quando a pessoa chega no seu consultório e fala que tem queixa, né? Inclusive porque... Deve ter gente que nem faz atividade física, que é para não sofrer com o apertamento. Tem os casos extremos, quando o paciente tem muita dor, um apertamento muito severo, que ele nem consegue comer um chiclete, praticar nenhum esporte. Então a gente trata primeiro para depois ele poder voltar na vida normal. Só que é muito bom identificar o paciente na hora que você faz aquele questionário, o que ele pratica de esporte, o que ele vive, se ele é um paciente que tem um metabolismo rápido ou não, porque isso vai influenciar no tempo de duração. Quando você vai explicar para o paciente que a média dura tanto, mas vai depender de cada organismo, de cada atividade, num esportista de alto nível, vai durar um pouco menos. Por quê? Porque usa mais o músculo. Quando usa mais o músculo, o tempo de duração é menor. Você explicando isso, o paciente não vai pensar de repente que você não usou um produto de qualidade boa, se ele estava na validade ou não estava, porque você já identificou isso antes e já esclareceu. Então ele confia no seu trabalho e volta para fazer uma nova aplicação. Se você não identificar e não conversar isso com ele, ele de repente nem vai voltar na sua clínica e vai falar, não, aquilo lá não funcionou porque não foi bem feito. Vamos resumir assim. Entendi. A simetria do sorriso. Hoje, todo mundo que busca um cirurgião dentista aí para corrigir algo estético na face, busca o sorriso perfeito, né? Hoje a estética, assim, na odontologia, não existe mais você colocar um dente para o paciente mastigar, que é função. Hoje esse dente tem que servir para mastigar e ele tem que ser lindo. Então, o nível de exigência dos nossos pacientes aumentou muito. Isso aconteceu o quê? O dentista, ele não mais atua nessa área interna da boca, só tratando os dentes. A gente tem que avaliar o paciente como um todo, tanto na parte de tratamento terapêutico como de estética. Então a gente faz uma harmonização facial. Após o tratamento odontológico, que a gente pode fazer com clareamento, com laminados de porcelana, a famosa lente de contato dental, não importa o tipo de tratamento que você fizer no seu paciente, depois você tem que fazer uma harmonização facial nele, porque o paciente procura isso hoje. Então, um sorriso que é assimétrico. O que é assimétrico? Ele não é uniforme. Quando você dá um sorriso, um lábio puxa mais que o outro. Quando você fala, o canto da boca
o músculo repuxa mais de um lado do que do outro. Então a gente tem que identificar isso, muitas vezes conversando com o paciente, ou o próprio paciente te fala a queixa, né? Ou você filma ele e você vai identificando onde pode ser melhorado. Então você relaxa as musculaturas no ponto certo. Tem outros pacientes que têm um lábio de um lado um pouco mais fininho do que do outro. Isso você vai com um preenchimento facial aplicado no lábio e aumenta o lábio só de um lado. Isso para deixar uniforme. Então a gente, depois de um tratamento odontológico, a gente tem que também olhar para o rosto do paciente inteiro para fazer essa harmonização facial. Isso hoje é excelência na clínica. Isso cresce hoje cada vez mais na odontologia, né? Cresce essa muito. Procura também, cresce né? muito. Hoje, o uso dessa terapia com preenchimentos faciais e proteína botulínica em odontologia vem crescendo muito, como nunca teve no Brasil antes. Em outros países no mundo, na Europa, por exemplo, tem fornecedores de produto, fabricantes, que a especialidade que mais consome é a odontologia. Então isso é uma prática muito comum na Europa, nos países da América Latina, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ainda é um ponto, um tema que causa polêmica, que se pode, não pode, se deve. Só que na odontologia o crescimento agora está sendo enorme. A gente tem um curso que há 5 anos a gente ministra, já conseguimos capacitar, assim, a gente formou já mais de 1000 alunos. Então, num único curso, num único lugar, a nossa turma já conseguiu fazer mais de 1000 alunos. Então, tem crescido muito. O paciente hoje já chega na sua clínica perguntando se você faz isso ou não. Se você é um cirurgião dentista que não faz, você já está para trás de todos os outros. Então, é um procedimento que só vai crescer. Tá, perfeito. Agora, a gente falou no comecinho aqui do nosso bate-papo, eu vou retomar isso já que eu vou dar um recado para quem está em casa. A gente falou sobre áreas de atuação. Eu sempre, quem assiste sabe, todo programa eu falo sobre a importância de escolher o bom profissional. Eu volto, porque eu quero saber sobre isso. Então, você é cirurgião dentista e você faz a aplicação de toxina botulínica e preenchimento Sim. na face. Qualquer cirurgião dentista pode fazer? Todo cirurgião dentista pode fazer? Qual é o profissional que a gente tem que buscar? E o que te levou até esse caminho? Porque eu sei que você tem uma história bem bacana também, de um grupo aí que você faz parte. Já você fala pra gente. Eu volto a conversar com o Dr. Daniel. Doutor, achei importante você falar da área de atuação, né? É muito importante a gente escolher o profissional certo, que vai dar toda a instrução pra gente, que não vai deixar a gente com dúvida, né? Porque as perguntas que a gente tem aqui, geralmente são de pessoas que pacientes já fizeram algum tipo de tratamento e não tiveram, de repente, toda a instrução. Aí ficou faltando uma parte, as pessoas vêm buscar direcionamento e orientação aqui no Consulta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Todo cirurgião dentista pode aplicar a toxina botulínica? Olha, isso é muito importante a gente tocar nesse assunto. Porque no Brasil, quando um cirurgião dentista se forma, um médico se forma, eles podem atuar em qualquer especialidade. Então, eu não sei fazer uso de tratamento com ortodontia, que são os aparelhos dentários. Eu tive isso durante a minha formação, só que eu não me especializei, não me aprofundei e eu não sei tratar. Se eu quiser fazer, eu posso fazer. Só que se o paciente tiver algum problema, aí depois a responsabilidade minha é maior, eu vou responder por isso. Então, na medicina é a mesma coisa, odontologia é igual. O dentista, ele pode fazer o uso e a aplicação desse tratamento sem nunca ter sido capacitado? Pode, mas se ele tiver algum problema, ele vai responder por isso. Então a gente sempre procura o quê? Profissionais capacitados, especializados. Isso através de referência, indicação de pessoas que tiveram bons resultados, pesquisando a história do profissional. Então a gente leva muito a sério isso quando a gente vai capacitar nossos alunos. A gente tem um grupo que é a Academia Brasileira de Estética Orofacial, chama ABEO, A-B-E-O. Você pode procurar isso no Facebook, no Google, a gente acha. Esses profissionais fizeram um curso com a gente. O nosso curso, ele é o único aprovado por essa Academia Brasileira. Então você tem um respaldo que esse profissional se capacitou num curso de excelência.
não fez um curso no final de semana qualquer, num shopping ou num salão de estética, alguma coisa assim. Então isso é muito importante porque você está mexendo com o seu corpo. Então pensa bem, porque às vezes o pessoal vai muito pela parte financeira ou acha que aquele ali que está mais baratinho dá para fazer e acaba piorando um quadro que deveria melhorar. E ainda mais quando se fala da toxina botulínica, sim, como é um processo aí que tem tempo determinado de atividade, né? Tem gente que busca mesmo o preço mais baixo. Mas o legal é você saber que o profissional, o cirurgião dentista, que vai fazer essa aplicação em você, ele também vai combinar isso com você, né? Sentar, conversar, formas de pagamento, tudo isso é conversado. Hoje em dia é assim que funciona, né? Então, essa não, a principal preocupação é com a sua saúde. O profissional que você vai escolher tem que ser um profissional excelente, que tenha feito um curso de nome, né? Que tenha mesmo a experiência, e mais do que o curso, a experiência na atividade. Agora, eu acho muito legal falar disso, porque o pessoal está em casa e fala assim, eu já ouvi falar disso, e qualquer um que queira aplicar essa toxina, a pessoa vai topar fazer. E perguntas que vêm sempre quando a gente fala de boca aqui no consulta, é sobre uma parte da boca ficar anestesiada. Eu perguntei pro doutor no intervalo, ele falou, não, a parestesia não acontece nessa aplicação. Na aplicação a sua, né? Na aplicação bem feita, né? A parestesia ou paresia é quando a gente perde um pouco da sensibilidade no lábio ou nos dentes após algum procedimento. Então é quando a gente machuca o nosso nervo. Nas aplicações de preenchimento facial ou proteína botulínica, com a técnica correta, não tem a menor chance disso acontecer. Você fazendo bem feito, não tem esse risco. Agora, como a gente conversou, tem que ser alguém com experiência, tem que saber o que está fazendo. Não adianta olhar hoje, um médico ou dentista olha o programa hoje e fala assim, olha que legal, dá para fazer isso na articulação, dá para fazer isso em qualquer outra situação, e já sair aplicando sem ter se capacitado. Eu não acho o caminho ideal. Então, volto a dizer para procurar um profissional com experiência na área. Aí não tem risco. Nosso tempo está acabando. Eu vou passar aqui o Instagram do doutor, @Dr. Daniel Machado, Dani Machado. Então vamos arrumar aqui, Dani Machado. @Dani Machado, Dr. Dani Machado. E o blog do doutor, acho muito legal que você faz algumas parcerias no seu blog, tem outros profissionais que escrevem, né? Então é www.danielmachado.blog.br, danielmachado.blog.br, e já está corrigido o Instagram aqui embaixo, Dr. Dani Machado. Doutor, essas informações então que você passa no seu blog, também você seleciona profissionais de excelência que a gente vai trazer aqui para o consulta. Já trouxemos ontem a doutora Roberta, inclusive, que escreve para o seu blog. Então é um blog bem diversificado, que fala sobre qualidade de vida. É assim que a gente pode... Saúde e qualidade de vida? O nosso foco, assim, é motivação, tratamentos, qualidade de vida, saúde, esportes. Então todos os colaboradores, eu chamo dos meus colunistas, eles têm que trazer um conteúdo que ajude a pessoa em alguma área da vida dela. Ou seja numa dieta, ou numa atividade física que ela faz e gostaria de melhorar, ou numa área motivacional. A gente também tem a área de tendências, que fala um pouco de moda, o que está usando, o que não está. Então é um blog bem interativo que não trata somente de odontologia. A gente fala de tratamentos também, odontológicos, estéticos, cirurgia plástica, de tudo. Só que não é um blog focado, é um blog aberto para quem quer ter uma vida mais bacana, quem gosta das atualidades. E a gente está tendo uma incrível. O blog é muito novo e o número de visualizações e acesso assim foi espantoso. Eu nem imaginei que ia ser dessa forma. Eu quero agradecer quem gosta do trabalho. Dá um trabalho, mas está dando certo. E o teu Instagram você tem faz quanto tempo? O Instagram comecei a trabalhar com ele em dezembro. 30 mil seguidores, não é fácil também, né? Não é fácil. Quando você entra numa rede social ou numa mídia, qualquer uma delas, você tem que entender. Se você quiser ter aquilo só por ter, você não vai crescer de jeito nenhum. Agora, se você se engajar, se você der atenção para todo mundo que escreve para você, se você responder, se você ir atrás, você tem que fazer
funcionar. Aí você tem o retorno. Então é muito bacana quando eu vou lá e dou parabéns com alguma coisa para alguém que eu vi que me chamou a atenção, a pessoa fica feliz, responde de volta. Então eu faço a mesma coisa quando alguém fala, que bacana, muito legal, Daniel. Aí eu respondo, muito obrigado, também gostei. Então você tem que interagir, dá trabalho, mas é bom. Legal. O doutor vai voltar aqui mais vezes. Foi um prazer te entrevistar. Muito bom você trazer aqui pra gente esse uso da toxina botulínica, do preenchimento na odontologia. Volte, a gente pode abordar outros assuntos se você quiser. Agradeço demais. Portas sempre abertas. Eu agradeço o convite. Espero que vocês tenham entendido um pouco desse uso dessas terapias em odontologia. A gente falou um pouco de outras áreas de atuação. Importante falar isso. E quem quiser acompanhar no trabalho, já tem os contatos. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu conversei com o Daniel Dr. Machado. Ele é cirurgião dentista, tirou as nossas dúvidas aqui sobre toxina botulínica, uso na odontologia, também do preenchimento facial. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você sabe os caminhos de conversar com a gente sempre, né? Excelente fim de tarde, a gente se vê amanhã. Tchau.